Hoje eu fiquei realmente com pena do ministro da Fazenda, o poste do Lula, Haddad, ou mais conhecido como Tachad. O trabalho dele tem sido dificultado enormemente justamente pelo seu chefe, o líder da facção criminosa, que recentemente falou uma das maiores besteiras que um presidente poderia dizer. Falou que não está preocupado em alcançar o déficit zero, ou seja, não tem responsabilidade fiscal e pretende gastar muito mais do que arrecada. Isso para o mercado é horrível. Isso mostra que é um país que vai se endividar. A frase foi tão avassaladora que até mesmo a Folha de São Paulo disse: o que a Folha pensa? Lula sabota o país. Ao largar meta de déficit zero, o presidente cria problemas e força alta dos juros. Ou seja, Lula está dizendo, vou gastar mesmo e ninguém vai me controlar. O problema é que o Haddad, ao longo do ano, vem falado que que eles têm uma meta de alcançar o déficit zero. Então nós temos aí um problema sério. O presidente, ladrão, dizendo que não está preocupado com isso, e o ministro da Fazenda dizendo que tem uma meta para alcançar o déficit zero. A questão é que a fala do Lula foi devastadora. Ibovespa tem queda firme e dólar sobe após o Lula indicar que não vai cumprir meta fiscal de 2024. Não cumprir a meta fiscal, ou declarar que não vai cumprir a meta fiscal, vai fazer com que todos os investidores fujam do país. Quem tem empresa não queira expandir, não queira contratar novas pessoas ou investir na sua própria estrutura. Aí onde é que vem a cereja do bolo que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui. O Haddad vai participar de uma coletiva de imprensa, e na coletiva de imprensa, normal, os entrevistadores perguntaram para o Haddad, mas e como é que nós vamos fazer com essa questão de você fala uma coisa e o Lula fala outra? Agora, olhe o maior exemplo de somebody love de um ministro da Fazenda. Desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira. A gente precisa saber do compromisso do governo, nesse momento, com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? Querida, e depois uma pergunta. Eu já te falei. Sim ou não? E a segunda tem um prazo, porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. Em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Eu vou anunciar as medidas. Ele fala e não responde, depois ele fica bravo, presta atenção. Em relação àquilo que foi objeto do passado, eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. Estou falando de uma coisa que aconteceu 6 anos atrás e que está tendo impacto agora. Agora ele está querendo justificar uma coisa de 6 anos atrás e está causando impacto na economia agora. Na vida do cidadão. Ok? Oi, ministro. Bom dia. Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. No Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados independentemente desses contratempos. Os contratempos a que ele se refere são as falas desastrosas do chefe dele que está destruindo e jogando o mercado para o esgoto. Esses são os contratempos dele. Que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas somebody love. Precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do Aqui ele fica bravo e levanta para ir embora. mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao combate. Ele levanta e vai embora no meio da coletiva de imprensa porque simplesmente ele não dá conta de explicar o eminente e acelerado colapso econômico no Brasil. Ele simplesmente não consegue explicar. Nós estamos enfrentando um déficit gigantesco que está batendo recorde. Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês. Está vendo esse gráfico? Só para a gente terminar, para você entender o que o PT está conseguindo fazer, gente. E não é brincadeira. Esse gráfico aqui, ó, deixa eu expandir aqui para vocês. Tá bom. Olha só.
Durante o governo da Dilma, como vocês podem ver, até subir aqui um pouquinho, durante o governo da Dilma, o Brasil entrou numa crise e chegou a ter um recorde de déficit de 144 bilhões. Mas olha só, isso aqui foi ao longo de 3 anos, saiu de 45 para 144. Aí nós tivemos a pandemia, onde o governo teve que distribuir dinheiro para os estados e municípios para poder combater a pandemia, mas recuperou rapidamente depois, aqui é o V que o Paulo Guedes fala sempre. O governo Lula conseguiu em menos de um ano, são 10 meses. Em 10 meses sair de 37,9 bilhões de superávit para 92,6 de déficit. Só que não é nenhum ano, isso aqui são 10 meses. Cara, isso aqui é algo que não é possível, isso aqui é proposital. Em 10 meses, ele conseguiu derrubar esse valor, enquanto a Dilma demorou, vou mostrar aqui para vocês, a Dilma demorou 3 anos para fazer a queda dela de 144, nós vamos passar de 100 em um ano. Parabéns para você que fez o L, realmente parabéns. Por isso que o Haddad não está conseguindo mais rebolar, não tem como argumentar, não tem como defender, levantou e deixou os jornalistas falando sozinho.